Boa noite. Boa noite. Eleições 2014. Dilma, Aécio e Eduardo Campos expõem planos para o agronegócio. 4 policiais militares são presos suspeitos de participação em morte de pichadores. Depois dos haitianos, agora ganenses chegam a São Paulo em busca de trabalho. Criatividade contra o desperdício. Em meio à crise de abastecimento, grupos usam o humor para incentivar a economia de água. E uma exposição conta a história da Romizeta, o primeiro veículo produzido em série no país. Eleições 2014. Os 3 principais candidatos a presidente participaram hoje em Brasília de uma sabatina na Confederação da Agricultura e Pecuária, a CNA. Eduardo Campos, do PSB, prometeu diálogo entre agronegócio e ambientalistas, setor representado na campanha por sua vice, Marina Silva. Disse que a sustentabilidade é um valor que veio para ficar. Eu e Marina queremos representar a possibilidade de construir pontes, de construir entendimentos, de fazer com união o Brasil avançar. Dividir o Brasil nesse momento é prestar um grande desserviço. Ele anunciou mudanças no Ministério da Agricultura. Fortalecer o Ministério da Agricultura é tirá-lo do balcão político dos partidos e das lideranças e colocá-lo na mão da competência, de quem possa efetivamente inspirar um diálogo responsável. Aécio Neves, do PSDB, afirmou que vai criar um superministério para o setor agropecuário. Vou incluir a pesca novamente sob a alçada do Ministério da Agricultura, que terá um assento em igualdade de condições ao lado do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento. No meu governo, o ministro da Agricultura não será subordinado ao ministro da Fazenda e tampouco ao presidente do Banco do Brasil, como ocorre em determinadas circunstâncias. Aécio condenou as invasões de propriedades rurais. Fazendas invadidas não serão desapropriadas por um prazo de 2 anos, como sinalização clara de que nós respeitamos o direito de propriedade. A presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, garantiu que as demandas do agronegócio já são atendidas pelo governo. Destacou que desde 2001 a safra de grãos dobrou de 100 milhões para 200 milhões de toneladas. Nós promovemos muitas mudanças, mas sabemos que devemos e podemos mudar ainda mais. A agropecuária brasileira pode contar comigo por mais 4 anos. Dilma citou a importância da logística no transporte da safra. Para nós é crucial e estratégico ampliar a infraestrutura portuária fluvial para sustentar a estratégia de redução de custos e o uso das hidrovias como principal caminho de transporte da nossa safra para a exportação. Diretoria-Geral do Senado instala a comissão especial de sindicância destinada a apurar denúncias de suposta fraude na CPI da Petrobras. O colegiado responsável pelas apurações será composto por 3 servidores do Senado escolhidos pelo diretor-geral Luiz Fernando Bandeira de Mello. Eles terão 30 dias prorrogáveis por mais 30 para apurar os fatos trazidos pela revista Veja. Segundo a publicação, a presidente da Petrobras, Graça Foster, o ex-presidente Sérgio Gabrielli e o ex-diretor Néstor Cerveró receberam com antecedência as perguntas que seriam formuladas pelos senadores na CPI da Petrobras. O pedido de abertura de uma investigação interna no Senado foi feito pelo presidente da CPI, Vital do Rego, do PMDB. Ele também solicitou que a Polícia Federal apure a suposta fraude. Senado instala a CPI mista para investigar a suposta prática de cartel em licitações do metrô de São Paulo durante governos do PSDB. Contratos do metrô de Brasília também serão investigados. Embora instalada, a comissão não poderá dar início aos trabalhos, porque ainda não foram definidos o presidente e o relator. As escolhas foram adiadas para o começo de setembro,
após pressão da base governista. O impasse é motivado pela disputa da presidência da comissão. O PMDB tem a preferência, mas o senador João Alberto Souza, indicado para a vaga, não compareceu à sessão. A oposição também reivindica a presidência. O líder do Solidariedade na Câmara, Fernando Francischini, anunciou que vai concorrer ao cargo. A crise do abastecimento de água provoca também a criatividade de muita gente. Algumas pessoas resolveram criar campanhas divertidas contra o desperdício. Nessa seca de São Paulo, cada um tem uma receita para economizar. Banho rápido, escovar os dentes rapidinho, sempre com a torneira fechada. Tá se ensaboando, desliga um pouquinho. Eu contenho tudo em casa, louça, banho, a gente reduziu o horário de banho pela metade. Lavar roupa, essas coisas a gente utiliza a mesma água para lavar quintal. Só que tem gente que acha que apenas não esbanjar água por aí não é o suficiente. Por isso o negócio agora é misturar um pouco de criatividade, consciência e ainda um toque de protesto. Como resultado, por exemplo, o carro sujo, o novo símbolo em São Paulo de quem não desperdiça água. Essa ideia, em menos de um dia, conquistou 700 adeptos. A ideia é deixar a cidade cheia de carros imundos. A gente até criou um Instagram para as pessoas fotografarem os mais sujos. Tem o lance de um povo que faz arte na sujeira. Nas redes sociais, a campanha Não Lave Seu Carro, há uma semana no ar, já disponibiliza um logotipo para colocar no veículo e indicar o manifesto para os desavisados de plantão. A Fernanda, por exemplo, já adotou a ideia e não tem vergonha de desfilar por aí com o carro sujo. Eu ia lavar o carro esses dias e eu fiquei com dó. Não tive coragem de gastar água lavando o carro. Pessoas que lavam o carro que deviam ter vergonha de sair com o carro brilhando. Outro que abraçou a causa foi o Claudinei. E já não lava o carro há um tempo. Deve fazer um mês já que está sem lavar e tentar conscientizar o pessoal. Vai ficar mais um mês para frente, se brincar. Por dentro está limpando por dentro, mas por fora está deixando. Ok, carros estão resolvidos. Mas e as calçadas? Ah, essas calçadas, como tem gente que gosta e insiste em lavar as calçadas. Aí outra ideia surgiu com bom humor. Sabe o Cascão, personagem da Turma da Mônica que foge da chuva, do banho, de tudo que tem água? Pois é, ele mesmo virou o garoto propaganda da campanha Não Quero Água, com desenho pintado nas calçadas de São Paulo. Essa proposta é de um grupo de profissionais de comunicação que só aceitam dar entrevistas sem identificação. Isso porque justificam para que a atitude seja de todos e não só deles. O resultado acho que é positivo, né? Gerar discussão sobre esse problema da água. O objetivo é esse, que as pessoas discutam coletivamente um problema que é coletivo. Câmara Municipal de São Paulo aprova a instauração de uma CPI para apurar a situação do abastecimento de água na cidade pela Sabesp. O requerimento aprovado é do vereador Laércio Benco, do PHS, que é candidato ao governo do estado. Ele disse que, entre outras as questões investigadas, estão as queixas de falta de água na capital e o gerenciamento dos recursos da estatal. Para o vereador Floriano Pesaro, do PSDB, se trata de uma CPI eleitoreira. Depois de uma tarde ensolarada, as temperaturas voltaram a despencar agora à noite e a mínima deve chegar aos 11 graus nesta madrugada na Grande São Paulo. A quinta-feira promete ser ensolarada sem nenhuma gota de água e chega até a fazer calor em algumas cidades paulistas. Vamos aos detalhes da previsão para todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Todo o estado continua sob o predomínio de uma grande massa de ar seco. Com isso, está garantido mais um dia de sol forte e tempo firme em todas as regiões. Ainda faz frio de madrugada e no início da manhã, mas à tarde as temperaturas disparam, chegando aos 29 graus em Presidente Prudente e aos 30 graus em Presidente Bernardes e também em Araçatuba. No centro-norte do estado faz calor, de cerca de 29 graus em Ribeirão Preto e também na região de São José do Rio Preto. No leste paulista ainda há condições para a formação de névoa e mais uma vez pode gear na Serra da Mantiqueira, como na cidade de Campos do Jordão. No litoral, dia de muito sol e temperaturas na casa dos 29 graus amanhã. Na Grande São Paulo, quinta-feira de calor e temperaturas em queda nos próximos dias.
Nessa madrugada, mínima de 11 e amanhã à tarde, termômetros na marca dos 27 graus. Já na sexta-feira, o tempo muda. A nebulosidade aumenta com a chegada de uma frente fria e a máxima cai para os 22 graus. E assim se mantém no sábado, mas no domingo o tempo deve voltar a abrir. Máfia dos ingressos da Copa do Mundo, Raymond Whelan é solto no Rio de Janeiro. Ele é acusado de ser um dos principais envolvidos no comércio ilegal de entradas do Mundial. O habeas corpus foi aceito ontem pelo STF. Whelan estava preso em Bangu. O ministro Marco Aurélio Mello entendeu que não havia motivos suficientes para dar continuidade à prisão preventiva do inglês. O Whelan é diretor executivo da Match, empresa responsável pela venda de ingressos para o Mundial, e teria fornecido as entradas para a quadrilha de cambistas. Ele estava preso desde o último dia 14 de julho. Agora, o Whelan deve responder ao processo em liberdade. O esquema criminoso funcionava havia pelo menos 4 Copas do Mundo e apenas na edição do Brasil renderia mais de 200 milhões de dólares. Outras 11 pessoas foram presas, entre elas o argelino Mohamed Lamine Fofana, apontado como líder do grupo. 4 PMs suspeitos de matar 2 pichadores que invadiram um prédio residencial na última quinta-feira terão prisão temporária decretada amanhã. Eles já estão recolhidos no prédio da Corregedoria da Corporação. Nesta quinta-feira será pedida a prisão temporária de 30 dias, podendo ser prorrogada. São PMs que estavam na ocorrência que acabou com a morte dos pichadores. Um tenente, um sargento e 2 cabos que têm entre 7 e 27 anos de serviços na corporação. Segundo os PMs, os pichadores tentaram assaltar o prédio e morreram durante uma troca de tiros. Imagens do circuito interno do prédio na Moca, zona leste de São Paulo, mostram os 2 rapazes entrando pelo portão após terem sido liberados pelo porteiro. No elevador, eles fazem várias fotos no espelho. O zelador percebeu que não se tratavam de moradores. Ele travou um dos elevadores e chamou a polícia. A polícia chegou ao prédio 25 minutos depois da entrada dos pichadores. O entra e sai de PMs foi constante por cerca de 1 hora. Existe um lapso de tempo entre a invasão tática e a solicitação e a comunicação ao Copom, tanto para avisar do tiroteio, e tem policial baleado, inclusive, e o chamamento de uma viatura do SAMU para socorrer. Essa discrepância dá em torno de 48 minutos, o que os policiais não souberam explicar. Uma testemunha cuja identidade está sob sigilo também disse em depoimento que ouviu disparos em momentos diferentes, com 10 minutos de intervalo entre eles. Administrativamente, a Polícia Militar não compactua com esse tipo de conduta. Vão responder processos administrativos, onde a pena máxima para o oficial é a perda do posto e da patente, e para o sargento e os cabos a pena máxima é a expulsão. Hoje, a família de Alex Dallavecchia Costa esteve no Departamento de Homicídios, que investiga o caso. Ontem foram ouvidos os familiares de Ailton dos Santos. Todos dizem que os rapazes entraram no prédio para pichar e não para assaltar, e que eles não andavam armados. Não andava armado de jeito nenhum. Nem para se defender? Nada. Dentro da mochila dele sempre teve roupa suja do serviço dele, tênis suja, a catraca, que era o material que ele trabalhava, e 1 ou 2 latas de spray. Normalmente quem anda na mochila dele é só a ferramenta dele que ele usa para trabalhar, que é uma lixadeira, se eu não me engano, e uma chave de fenda, que é para caso precisar estourar uma porta para nós ir para o último andar. As 2 versões estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Para a diretora do Departamento de Homicídios, Elizabeth Sato, a atuação dos policiais é suspeita. São os horários que não batem, o fato da mochila ter sido apresentada posteriormente. É tudo isso que a gente está apurando. Os 2 rapazes mortos faziam parte de um grupo de pichadores conhecido por invadir prédios. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, Alex aparece em pelo menos 22 boletins de ocorrência. A maioria por pichação, considerado crime ambiental, mas também por violência doméstica. Já Ailton aparece em apenas 1 boletim de ocorrência por pichação. Um grupo de cidadãos da República de Gana, país da África Ocidental, chegou ao Brasil junto com os torcedores da Copa. Mas eles não querem voltar.
Abrigados numa mesquita do centro de São Paulo, esperam carteira de trabalho para que possam ficar por aqui. Ahmed chegou ao Brasil no início da Copa do Mundo. Entrou com visto de turista, mas sem interesse pelo futebol. Ele faz parte do grupo de mais de 1.000 imigrantes de Gana que, segundo a Polícia Federal, ainda não deixou o país depois do Mundial. Ahmed confirma que veio para ficar em busca de uma vida melhor. Diz que foge da miséria e que pretende, no futuro, trazer a noiva e os 3 irmãos que ficaram na África. Além de ganeses, outros africanos estão abrigados nesta mesquita no centro de São Paulo. São cerca de 200 pessoas. Todos dormem no chão, sem cobertor nem colchão, e compartilham o único banheiro do prédio. As doações garantem o que comer. Na panela hoje, só arroz cozido. Apenas uma refeição por dia. Às vezes, nem isso. Já houve casos que 3 pessoas desmaiaram no chão. Chamaram eu, fui lá ver o que é. Ele falou que eles não comem nada, desde 2 dias não comeram nada. A maior parte desses imigrantes africanos já entrou com o pedido de refúgio junto ao Ministério da Justiça e já tem autorização para permanecer no Brasil durante 1 ano. O que eles mais querem agora é conseguir um emprego. Mas o problema tem sido a demora na emissão da carteira de trabalho. Demora muito, 3 meses para a carteira de trabalho. Como é que eles vão fazer conseguir trabalhar? E como que a gente vai conseguir sustentar essas pessoas tudo aqui? Então, o nosso problema, o nosso apelo é que o governo faz com que a carteira fique mais fácil para eles. Assim eles vão sair trabalhar e todo mundo fica em paz. Porque é mesquita e muitas pessoas reclamam que não pode dormir aqui. Fazer o quê? É um ser humano, tem vida. Você vai jogar uma pessoa fora? Receita Federal abrirá na sexta-feira as consultas ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda 2014. Também será possível consultar lotes residuais de anos anteriores. As consultas poderão ser feitas no site da Receita, pelo telefone ou via aplicativo. Segundo o Fisco, 1.500.000 contribuintes receberão a restituição neste lote. O pagamento será feito no dia 15. Ao todo, são 7 lotes até dezembro. Produção industrial brasileira recua em 11 das 14 regiões pesquisadas pelo IBGE em junho. Em média, no 6º mês do ano, a atividade industrial registrou baixa de 1,4% frente ao mês anterior, a maior desde dezembro de 2013 nesse tipo de comparação. Em relação a junho do ano passado, a queda foi ainda maior, de 6,9%. Segundo o IBGE, os feriados em razão da Copa do Mundo influenciaram os resultados. E a produção de veículos no Brasil caiu mais de 20% em julho, segundo a Anfávia. Em julho, a indústria brasileira produziu 252.600 unidades de carros, caminhões e ônibus somados. O número é o pior para o mês desde 2006. A queda de mais de 20% é em relação a julho do ano passado, quando foram fabricados 318 mil veículos. No acumulado dos primeiros 7 meses desse ano, a queda na produção representa 17,4%, na comparação com o mesmo período de 2013. Segundo a Anfávia, a queda na produção acompanha a queda nas vendas dentro do Brasil e também na exportação desses veículos. Uma exposição em São Paulo conta a história da Romizeta, o primeiro veículo produzido em série no país. Para quem não conhece, o Romizeta tem algumas características muito marcantes, a começar pela porta, que é única e frontal, ela abre na frente do carro. Isso sem falar também que esse é um veículo extremamente compacto. Aqui cabem 2 pessoas e mais uma criança aqui no meio. O veículo chega a fazer também 85 km por hora e tem um consumo baixíssimo, 25 km com 1 litro de combustível. Essas imagens mostram a fábrica em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, que funcionou entre 1955 e 1960. Cerca de 3.000 unidades saíram do galpão de 25 mil metros quadrados. Ele foi fabricado aqui no Brasil sob a concessão da ISO italiana e a família Romi foi até a Itália e fez um contrato com a ISO para que o carro pudesse ser fabricado
no Brasil. Por isso o nome Home e Zeta. Na exposição, o único que não foi fabricado no Brasil é este modelo, com motor BMW. Um carro fabricado na Alemanha para ser vendido nos Estados Unidos. É estranho quando você está ultrapassando um caminhão, porque o pneu do caminhão fica aqui, né? Tá aqui. Mas é um carro gostoso, é o carro dos dias de hoje, né? O carro atual. O amarelinho é de Klaus, impecável, de 1957. O empresário levou 2 anos para restaurar o carro, que era um sonho de infância. Eu tenho 62 anos, então quando esse carrinho ele andava na rua, eu ia para a escola de ônibus, o meu pai me levava isso, e a gente via os carrinhos na rua. E eu achava muito bacana porque abria a porta que nem uma geladeira, né? E o senhor tem um carinho muito especial por esse aqui? Isso aqui tá à venda ou não? Não tem dinheiro que... Talvez daqui a uns 50 anos você pode consultar os herdeiros, mas comigo agora não. Nem pensar em negócio. Não, nada. A exposição Home Zeta fica no Shopping Boa Vista. O endereço é Rua Borba Gato, número 59, em Santo Amaro. Os carros podem ser vistos até o dia 17 deste mês, das 10 da manhã às 10 da noite. Domingos e feriados, a exposição pode ser vista do meio-dia às 10 da noite. A entrada é gratuita. O Ministério Público de São Paulo aconselhou a Prefeitura a cancelar a licença provisória que permite o funcionamento do Templo de Salomão, da Igreja Universal do Reino de Deus, por um período de 6 meses. A Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo investiga possíveis irregularidades na concessão do alvará que liberou a construção. Além disso, a obra ainda não possui o laudo do Corpo de Bombeiros. A Universal diz que a construção foi fiscalizada ao longo de 4 anos. Na China, o número de mortos por terremoto continua aumentando. 589 mortes já foram confirmadas. Segundo autoridades locais, 9 pessoas estão desaparecidas. O tremor aconteceu no domingo, mas equipes de resgate continuam os trabalhos em meio aos escombros. Uma idosa foi resgatada com vida. A mulher, de 88 anos, foi resgatada após 50 horas presa sob os escombros. Ela foi localizada com a ajuda do filho. O trabalho para retirá-la dos escombros durou 6 horas. No local, ela recebeu os primeiros socorros. De acordo com as equipes de resgate, ela não tinha ferimentos graves, mas estava bastante desidratada. A idosa foi internada em um hospital da região e passa bem. Israelenses e palestinos mantêm a trégua de 3 dias iniciada ontem. As negociações indiretas de paz acontecem no Egito. Israel concordou em ampliar o atual cessar-fogo. Mas o Hamas ameaça voltar a disparar foguetes após o prazo inicial de 72 horas, se não houver progresso nas negociações no Cairo. A trégua completou o segundo dia sem foguetes sobre Israel, sem explosões nem combates em Gaza. Caminhões cruzam a fronteira com alimentos, material médico, gás de cozinha e combustível. Os moradores da cidade de Gaza puderam sair às ruas para suas atividades cotidianas. Muitas famílias permanecem nas escolas da ONU. São principalmente moradores das áreas castigadas pelos bombardeios que tiveram suas casas destruídas. Ainda não há acordo para um cessar-fogo duradouro. Israel exige o desarmamento do Hamas. A delegação palestina formada por Hamas, Jihad Islâmica e OLP exige o fim do bloqueio israelense ao território, que começou há 7 anos por causa do contrabando de armas. Nigéria confirmou hoje o 5º caso de ebola no país e a 2ª morte causada pelo vírus. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de mortos na África já chegou a 932. Segundo o governo nigeriano, os casos estão concentrados na cidade de Lagos. Com os casos confirmados hoje, o país já soma 7 registros da doença. Um padre espanhol contraiu ebola na Libéria. Miguel Parrares trabalhava como missionário no país e teve a doença confirmada em um hospital de Monróvia. Ele é o primeiro espanhol a ser detectado com ebola. Um avião da Força Aérea Espanhola, especialmente equipado, está a caminho da capital da Libéria para buscar o padre, que será levado para ser
ser tratado em seu país natal. Algumas nações intensificaram as medidas de prevenção contra o ebola, como é o caso da Coreia do Sul. Lá, passageiros dos aeroportos estão passando por verificação e, em alguns casos, são colocados em quarentena. O Comitê de Emergências da Organização Mundial da Saúde realiza entre hoje e amanhã uma reunião sobre a epidemia de ebola para decidir se o problema representa uma emergência de saúde pública de alcance mundial. Na Austrália, homem prende a perna no vão entre o trem e a plataforma. E num ato de solidariedade, passageiros descem do trem e empurram a composição. O homem estava embarcando na estação Stirling na manhã de hoje quando escorregou e prendeu a perna no vão. Inicialmente, algumas pessoas tentaram ajudá-lo a sair, mas não conseguiram. Em seguida, diversos passageiros se juntaram para empurrar o trem na tentativa de socorrer o homem. Com a força de várias pessoas, a composição foi deslocada e o jovem conseguiu sair do vão. O homem não sofreu ferimentos graves. O trem deixou a estação com cerca de 15 minutos de atraso. E a edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Fon no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Conheça os bastidores do trabalho dos bombeiros. Logo mais, 11h30 da noite no Eu Nunca. Assista agora. Todo Seu.